A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou aqui mais uma vez para que de alguma forma Deus, através do seu Santo Espírito, venha me usar e tomar minha boca, a boca deste vaso, para falar com almas, com cada coração, na edificação, na consolação e até mesmo na exortação, porque Deus exorta todos quanto ama. E se você é uma ovelha, se você é alguém talvez que está perdido, ou alguém que Deus tem a intenção de salvar, Deus quer falar contigo, Deus talvez quer te consolar, Deus talvez quer te exortar, talvez Deus quer te edificar, mas Deus quer falar contigo. Então, eu creio que Deus vai tomar minha boca para falar com corações neste momento. Veja só, meus irmãos, a palavra vai me dizer que convém que cada um de nós venha ser perseguido, venha passar por lutas e tribulações para herdar o reino dos céus. Mas a palavra diz que bem-aventurado aquele que for fiel até o fim, aquele que não desanimar na metade do caminho. Ou por quê, meus irmãos? Meus irmãos, quando o mundo vê que os servos do Senhor são usados na obra, na presença do Todo-Poderoso, porque a palavra diz que em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, operarão sinais, prodígios e maravilhas. Mas só que tudo isso, meus irmãos, tem um preço. Tudo isso tem algo no mundo espiritual, uma perseguição. Tudo isso no mundo espiritual vai acarretar algo. Ou porque o diabo, o inimigo da minha alma, das vossas almas, ele não vai querer que cada um de nós venha ser salvo e que ainda mais nós venha ganhar almas para Jesus Cristo. Ele não quer que almas venham se converter dos seus maus caminhos. E Ele odeia quem é usado na presença do Senhor, para que almas venham ser alcançadas, para que almas venham ser salvas e libertas. E Ele quer nos destruir, Ele quer destruir a igreja, Ele quer destruir os vasos do oleiro. Mas só que a palavra também diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe demônio que possa nos destruir, que possa nos matar, se Deus estiver na nossa vida. Eles podem até mesmo tocar na nossa carne, mas na nossa alma não tem principado, não tem potestade. Na nossa alma não tem demônio que possa tocar, não tem principado que possa tocar na nossa alma, porque se nós estiver na presença do Todo-Poderoso, se nós estiver como sendo vaso na mão do oleiro, o demônio não vai poder tocar na nossa alma, porque tanto a palavra nos exorta: ei, não tema nenhum homem, não tema aquilo que possa matar a carne, aleluia, mas não tem poder para tocar em vossas almas. Temei antes a Deus, porque Deus, além de poder matar a sua carne, tem as chaves da morte e do inferno e pode lançar a tua alma ou no inferno, no Hades, ou pode, aleluia, te conduzir, aleluias, para os céus, para a nova Jerusalém, a nova Sião. Então, temer antes a Deus, a palavra me revela que temer a Deus é o princípio da sabedoria, porque aquele que teme obedece, aquele que teme guarda os mandamentos, porque essa é a palavra do Senhor, aleluias. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque eis que Deus há de trazer a juízo a toda a terra e até aquilo que estiver encoberto pelos homens. Deus há de julgar a toda obra, quer seja bom, quer seja má. Então Deus há de julgar a terra, Deus há de julgar cada um de nós, quer fizemos bem, quer fizemos mal. Então é necessário que cada um de nós venha estar alicerçado em Jesus Cristo, que é a rocha para aqueles que creem e obedecem a sua santa palavra, para aqueles que, aleluias, querem obedecer os seus mandamentos. Mas Jesus, a palavra nos revela que também é uma pedra semelhante, como a palavra diz, uma pedra de tropeço. E quem, aleluias, não estiver guardando os seus mandamentos, quem não estiver guardando a sua santa palavra, aleluias, essa pedra de tropeço também irão tropeçar nela. Porque a palavra do Senhor me revela que da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sairá uma espada de 2 gumes. E ai daquele que não se enquadrar, porque a espada vai cortar, a espada vai atingir. E Jesus nos exorta para que a igreja venha estar com Ele em cada passo, em cada momento da sua vida. Mas veja só, meus irmãos,
como não é o servo maior que o seu Senhor, porque a palavra me revela que Deus o Senhor Jesus foi afligido, o Senhor remei xalamantecai, o rimenecai xaramalaman, e Deus, ele sofreu perseguições aqui nesta terra. Se Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu perseguições, quem somos nós para não sofrermos? Mas só que cada um de vós que está buscando a presença do Senhor, quer ser usado na presença do Senhor, quer expulsar os demônios, como a palavra diz, expulsarão os demônios, curarão os enfermos e operarão sinais, prodígios e maravilhas. Então tu quer ser usado para que almas venham ser alcançadas, salvas e libertas. Mas só que para tu ser alcançado, você vai ser provado. E essa provação não será fácil, meus irmãos. Você vai ter que ser provado e aprovado para que Deus, o Espírito Santo, venha te usar, venha te capacitar, venha te levantar aqui nessa terra. E para nós ser aprovado não vai ser fácil. É momentos de lutas, de tribulações, de angústia. Meus irmãos, quantas vezes quantas vezes nós sofremos perseguições, aleluias, pelo amor do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições por amor do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está sofrendo, se você está padecendo, você é um bem-aventurado. Mas a palavra diz: permanecei fiel até o fim, permanecei fiel até o fim na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós venha permanecer, aleluias, no Evangelho da graça. Então, meus irmãos, como nós seremos maltratados aqui nessa terra, eu como um vaso nas mãos do oleiro, eu tive que ser provado, como o ouro é provado no fogo. Então eu passei por momentos de lutas, momentos de tribulações, momentos em que eu passei chorando muitas vezes, aonde eu tive que chorar, eu tentava orar, tentava glorificar, aleluias, mas eu mais chorava do que orava, eu mais chorava do que glorificava, ou porque as provações eram tantas, as lutas eram tantas, aleluia. Eu estava trabalhando, e quando eu estava trabalhando, eu queria fazer meu serviço normalmente, mas quando eu ia fazer meu serviço, era tanta provação que vinha, aleluias, eu começava a chorar no meio do serviço. Quantas noites eu passei a noite em claro chorando, eu passei a noite em claro gemendo, aleluia, sofrendo, mas ainda assim não neguei o nome do Senhor Jesus Cristo, passei adorando, passei, aleluia, glorificando, mesmo chorando, estava glorificando e estava sempre pedindo, aleluia, forças para o Senhor, para permanecer fiel, para permanecer na graça, para permanecer na presença do Todo-Poderoso, porque, meus irmãos, muitos de nós queremos ser usados na presença do Senhor, mas não queremos passar pelas lutas, não queremos passar pelas tribulações, aleluia. E então eu vi que em um momento da minha vida eu não estava sendo muito usado na presença do Senhor, que eu estava sendo razoável, minha vida estava boa, a minha família estava unida, e eu estava gostando do jeito que estava a minha vida, mas só que eu percebi que eu não estava sendo tão usado na presença do Senhor, aleluia. Então eu dobrei meus joelhos e eu chorei na presença do Senhor, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu sei que para que o Senhor venha me usar cada dia mais na vossa obra aqui nessa terra, e para que através da minha vida muitas almas venham ser alcançadas, eu sei que é necessário ser aprovado, ser provado aqui nessa terra, assim como, aleluia, o ouro é provado no fogo, assim o servo do Senhor será provado aqui nessa terra. Então eu serei provado, mas meu Senhor, aleluias, eu quero ser usado poderosamente nas vossas mãos. Eu quero ganhar almas para ti. Eu quero ganhar almas para o reino dos céus. Eu quero fazer a diferença aqui nessa terra, Senhor. Mas eu sei que para que o Senhor venha me usar cada dia mais, para que o Senhor venha usar este vaso em vossas mãos para ganhar almas, é necessário que eu venha ser provado, que venha vir lutas, que venha vir tribulações, que eu venha chorar, que eu venha gemer aqui nessa terra, que eu venha andar e passar pelo que o Senhor passou, que eu venha seguir as vossas santas pisadas. Então, Senhor, então eu peço que o Senhor venha permitir que as lutas, as provações venham vir. Então eu peço que o Senhor venha permitir que eu venha ser provado, Pai, prova-me. Mas eu peço que o Senhor venha me dar forças para passar as lutas e tribulações, porque eu sei que não será fácil, porque eu já tenho passado por muitas lutas e tribulações, ó Pai.
E eu orei a Deus, falei, Senhor, se o Senhor, aleluias, me usar poderosamente, eu quero ser fiel a Ti até o fim, eu quero ser usado nas vossas mãos para ganhar almas, eu quero fazer a diferença aqui nessa terra. Eu prometo, Senhor, que eu quero andar no vosso santo caminho, eu quero não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas, aleluias, prova-me, Senhor, prova-me, Pai, e usa-me na Tua obra. Então, veio luta, veio tribulação, veio momentos que eu chorava, que eu gemia, que parecia que não tinha uma pessoa para estar comigo, para me ajudar, para me consolar, para me confortar. Eu fiquei só por momentos que parecia que eu estava sozinho, que não tinha ninguém para estar ao meu lado. Mas Deus sempre estava comigo, enquanto eu estava sendo fiel, enquanto eu estava com os joelhos dobrados no chão. Aleluia! Deus enviava do Consolador, do Espírito Santo, para me consolar, para me ajudar e para me amparar. Aleluia! Veio tristeza, veio angústia, veio sofrimento. Aleluia, mas quando vinha, o que eu fazia? Eu dobrava meus joelhos e eu chorava na presença do Senhor, eu glorificava a Deus, aleluia, eu pedia forças e misericórdia para perseverar, para lutar, porque, aleluia, não podemos, o cálice não pode ser retirado, aleluia, se pedimos, aleluia, para ser usados nas mãos do Senhor, vem a prova também, aleluia, eu quero ser usado, e eu já sabia que as provas viriam, então que assim seja, aleluia, mas muitos de nós pedimos, aleluia, para que não venha a ser provado, nós não queremos ser provados, aleluia, mas temos que ser como Jesus no início, ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Então assim devemos ser nós, se possível, pode, aleluia, apartar este cálice, afasta, mas se não for possível, se ter que eu seja aprovado, para, aleluia, ser aprovado nas vossas mãos, para que almas venham ser alcançadas, que assim seja, que se for que eu tenha que beber este cálice, que assim seja, assim deve ser cada um de nós, que temos que ser, aleluia, provados. Ei, você vai ser aprovado. Jó, a palavra me revela que ele foi provado, aleluia, os profetas foram provados. Olha só o que diz no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 10, meus irmãos, tomai por exemplo, lamante que rimei, charaman lamante cai, remei calamão, rebedequei, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram no nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então Jó, a palavra me revela que ele era um homem bom, um homem íntegro, um homem reto na presença do Senhor, que se desviava, olha só, que se desviava da aparência do mal. Então Jó era um servo do Senhor, mas Jó foi provado, Jó passou por lutas, tribulações, por choros, Jó perdeu família, Jó perdeu os filhos, a sua própria esposa, aleluia, o condenou, ou falou que Deus não está na tua vida, aleluia, Deus, aleluia, não se importa contigo, abandona esse Deus e morre. Então, aleluia, a tua própria família pode ir contra a tua vida, aleluia, aqueles que você mais ama, aleluia, vão começar a te perseguir, aquele que você mais ama, aleluia, vai começar, aleluia, falar mal de você. Aqueles que você mais ama vão te abandonar. Aqueles que você mais ama vão ir para a sepultura. Jó tinha 10 filhos, os 10 foram à sepultura, aleluia. O teu corpo vai começar a ficar, muitas vezes pode ficar enfermo, aleluia. Deus pode te provar de várias formas, mas a palavra me revela, sede pacientes. Agora a palavra está nos dizendo para nós ser pacientes. Não ouvistes, aleluia, o que passaram os profetas, e também o servo do Senhor Jó, aleluia, porque Jó, ele foi provado, mas ele foi paciente na provação. Enquanto ele passava, ele continuava dando glória. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ramante calamanche calamanacai ramanchekei rimenecai xalamanacai xeremenekei lerebedequei. Então eu e você vamos ser provados, mas se você, aleluia, for fiel,
fiel até o fim, enquanto você estiver com os joelhos dobrados no chão. Remei, cai, se limenekei, o remenekalarabalabancharabai. Você, aleluia, vai estar com Deus. Você vai estar, aleluia, escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. O diabo, Satanás, ele pode até tocar na tua carne, pode até tocar na tua família, pode até tocar nos teus bens, porque Jó também era um homem rico, perdeu tudo que tinha. Aleluia, mas ele não pode tocar em algo na tua alma, porque Deus permitiu que ele tocasse, o diabo tocasse em tudo que Jó tinha, até mesmo na sua carne, mas não permitiu de tocar na sua alma, porque a alma pertence a Deus, a alma é de Deus, e a alma, se você estiver na presença de Deus, o diabo não toca, o diabo, aleluia, não tem poder para tocar na sua alma. Então busca Deus, persevera, persiste em ler, persista em buscar e se alimentar da palavra do Senhor. Ei, muitos estão com fome intimamente, mas com fome do quê? Estão com fome do pecado, estão com fome de praticar a iniquidade, ou por quê? Porque parou de se alimentar da palavra do Deus vivo, parou de se alimentar do pão do céu, aleluia, porque o verbo, aleluia, estava com Deus no princípio e o verbo era Deus, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra é alimento para a nossa alma, esta palavra, alamantekei, o rimei calabaxe rimenekei, o rimei xarabalabantekei, elaman xarabalabai. Então essa palavra, ela vai alimentar a tua alma. Mas agora, se você está com muita fome de pecado, é porque você está parando de se alimentar, aleluia, da palavra do Senhor. Porque quando passamos a praticar mais tempos na palavra do Deus Todo-Poderoso todos os dias, alimentar a nossa alma, então a nossa carne começa a perder as forças, então o nosso espírito começa a prevalecer, aleluia, e nós começamos, aleluia, sentir mais sede de buscar a presença do Senhor, sentimos mais sede de ser usados na presença do Senhor, para ganhar almas para o reino dos céus. Ei, mas importa que cada um de nós não venha desanimar, que cada um de nós não venha se enfraquecer, que cada um de nós venha passar por lutas e ainda assim continuar dando glória, assim como Jó, aleluia, continuou e foi paciente. Seja paciente, essa luta, um dia ela pode ter fim, aleluias, mas tome cuidado, porque enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai passar por uma luta em cima da outra. Acabou uma, aleluia, Deus deu a vitória, mas vai ter outras. Enquanto você estiver vivo aqui na terra, você vai ser afligido, você vai ser atormentado, você vai ser perseguido e até mesmo pode ser morto por amor do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado, a palavra diz que bem-aventurado aquele que for fiel até o fim, porque receberá a coroa da vida. Ei, então seja fiel. Ei, seja fiel até o fim, que Jesus ele está voltando e ele há de dar a cada conforme as suas obras, quer praticou bem, quer praticou mal. A salvação é por Jesus Cristo, mas é necessário que nós não venha negar o seu nome, nem aleluias com a nossa boca, com nossas palavras, nem mesmo com as nossas obras, porque muitos estão o negando. Se não negam com a boca, negam com as obras, se não negam com as obras, negam com a boca, e assim estamos neste tempo, neste mundo de devassidão, de podridão, aonde os homens estão amando mais o próprio pecado do que a Deus. Ei, e se você quer ser usado por Deus, não ache que por você estar numa luta terrível, uma prova terrível, Deus não está mais contigo, Deus não está mais na tua vida, né? Não pense isso é o inimigo tentando te afligir ainda mais. Não, apenas tenha consciência que Deus é na tua vida enquanto você estiver obedecendo a palavra do Deus vivo, enquanto você estiver buscando e adorando e glorificando em obediência à palavra do Senhor, aleluia, renunciando o pecado, renunciando a porta larga para entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Você vai estar, aleluia, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, aleluias, não é pelas lutas que você não é servo de Deus. Eu passo por muitas lutas. Quantas vezes eu passei chorando aqui, né? Aqui na minha casa. Quantas vezes eu passei sofrendo, passei sozinho, passei sem um amigo para
pegar na minha mão e falar: vamos, você consegue, você vai vencer, você vai, aleluia, perseverar, você, aleluia, você tá com o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mas teve um que me ajudou, teve um que, aleluia, sempre estava comigo me consolando, é o Espírito Santo, aleluia. Porque o homem ele é falho, o homem, aleluia, ele pode nos abandonar muitas vezes, a mulher pode, aleluia, nos abandonar muitas vezes, mas tem um que nunca nos abandona, o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. Ele sempre está conosco em cada momento, em cada situação de nossas vidas. O que acontece é que muitas vezes é nós que o abandonamos, não é ele que nos abandona, mas é nós que o abandonamos através das nossas práticas pecaminosas, porque ele exige que a sua noiva venha se santificar, que a sua noiva, que a noiva venha ser santa. Ele exige que a noiva venha ser irrepreensível, que a noiva venha ser pura, lavada e remida. Então é necessário que eu e você venha estar limpo na presença do Todo-Poderoso, limpo de mãos. Ei, será que você está se limpando? Você está se santificando? Você quer ser usado na presença do Senhor? Você tem que se limpar, você tem que se santificar. Tu tem que passar por luta, por tribulação para ser provado. Você, aleluias, tem que ser provado aqui na terra para ser aprovado. Então, aleluias, eu fui provado e estou, aleluias, peço pelo que Deus venha me dar forças todos os dias para passar por cada luta, porque eu quero ser cada dia mais aprovado na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Mas só que, aleluia, quando Deus nos exalta, muitos acham que a gente está se orgulhando, que a gente está, aleluia, sendo soberbo, que a gente está, aleluia, se achando ou algo do tipo, aleluia. Nós temos que sim tomar cuidado para que o orgulho, o ego, a soberba não venha entrar nos nossos corações. Mas, né, aleluia, não é porque Deus está nos usando que fiquemos soberbos, que fiquemos orgulhosos, que fiquemos, aleluia, arrogantes. Não, ei, nós queremos ganhar almas, nós queremos ser usados na presença de Deus para a edificação das almas, para a consolação, para a exortação. E Deus, Ele ama cada um de vós. Ei, não é porque Deus, aleluia, está usando uma alma que essa alma também está ficando agora orgulhosa, soberba. Aleluia, Deus usa cada vaso como quer, como, aleluia, Ele escolheu e como tem buscado. Ei, se você tem buscado, aleluia, a palavra da sabedoria, Deus vai te usar na palavra da sabedoria. Se você tem buscado a palavra do conhecimento, Deus vai te usar através da palavra do conhecimento. Se você tem buscado a ousadia na palavra do Senhor, Deus vai te usar com a ousadia. Se você tem buscado a autoridade, Deus vai te usar com a autoridade. Se você tem buscado, aleluia, ser usado no dom da libertação, aleluia, Deus vai te usar na libertação para que almas venham ser libertas das garras de Satanás. Se você tem usado, aleluia, buscado ser usado no dom da cura, Deus vai te usar na cura divina para que almas que estão enfermas sejam curadas. Se você tem buscado fazer a diferença, você vai fazer a diferença aqui nessa terra, como a palavra manda, sendo luz do mundo e sal da terra. Mas só que para nós ser luz do mundo é necessário é necessário andar na luz, é necessário andar na luz assim como na luz Ele está. Ei, a palavra diz que o sangue de Jesus purifica o homem. Ei, a palavra diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas só que veja só, a palavra diz que purifica aquele que passa a andar na luz. Ei, se você ainda anda em trevas, se você ainda não abandonou seu pecado, o sangue de Jesus ainda não te purificou, não te limpou, não te lavou. Mas a partir do momento que você se ajoelhar, pedir perdão, pedir misericórdia, chorar na presença do Todo-Poderoso, se arrepender dos seus maus caminhos e começar a andar na luz, o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Oh, lacaramantequei, oh meu Deus, e assim é a palavra do Senhor. Assim eu peço a Deus que Deus venha me usar, aleluias, para que almas venham ser edificadas, consoladas, exortadas e que almas venham ser salvas através da minha vida. Assim devemos pedir a Deus, aleluias, não para nossa honra, que diminua eu, mas o Senhor cresça na vida de cada um de nós, aleluias, porque nós não somos dignos de desatar as correias dos seus pés, não somos, aleluias, não somos nada, somos vasos, aleluias.
Mas só que a palavra diz, aleluia, que se a minha palavra estiver em Deus e as palavras de Deus estiverem em mim, pedir todos que quiserem, serás concedido, sendo a vontade do Pai, aleluia. E se nós orar e para que uma alma seja curada e for a vontade do Pai, aleluia, essa alma vai ser curada, aleluia. Porque será que Deus cura todo mundo? Aleluia. Deus ele cura todos aqueles que querem, todos aqueles que obedecem. Em certa cidade Deus curava muitas almas, mas em outra cidade Deus não curava ninguém, pela incredulidade do seu coração, aleluias, ou porque muitas pessoas também, aleluias, conhecem a verdade, conhecem o caminho da salvação, e Deus permite daquela pessoa ficar na enfermidade, pegar, aleluias, o enfermo, para que, aleluia, venha a ser provado. Então, se essa pessoa está sendo provada através da enfermidade, aleluia, Deus pode não te curar neste momento, aleluia, para que você venha a ser provado. Se você for fiel e dando glória, mesmo sendo na enfermidade, Deus, aleluias, uma hora pode te dar a cura divina. Oh, aleluia. Você pode muito em breve subir aos ares com nosso Senhor e Salvador. Meu irmão, por que você ainda quer continuar neste mundo? Aleluia. Vale a pena muito mais. Aleluia. Morrer em Cristo Jesus e ir para um lugar melhor que essa terra. Porque verdadeiramente aqueles que estão em Cristo Jesus passam da morte para a vida eterna. E é vida em abundância. Oh, é vida em abundância. É vida em abundância. Não é igual essa terra lá. Você não vai passar por sofrimento, por dor nem pranto. Aleluia. Então vale muito mais a pena ir para lá. Se você ainda não quer perder a sua vida, aleluia, por amor do evangelho. Se você não quer perder a sua vida aqui nessa terra, quer continuar em vida terrena, é porque você ainda não conheceu a Jesus Cristo. Você não sabe o que ele tem preparado para aqueles que o buscam e o temem, o amam. Aleluia. Meus amados irmãos, eu deixaria neste momento tudo que eu tenho aqui nesta terra, embora não tenha nada, aleluias, porque o que eu mais quero é estar na presença do Senhor. Quantas vezes a gente passa por lutas e tribulações e é angustiado aqui nessa terra. Tem um lugar pior que é o inferno, o lago de fogo, onde é só tormento, dor e pranto. Então é necessário que cada um de nós venha lutar pela nossa salvação, venha lutar para ir para um lugar melhor, para, aleluia, os braços do Senhor, os braços do Cordeiro. Esse lugar, aleluia, você não vai sofrer, você não vai passar por lutas e tribulações, mas como a palavra diz, tu vai ser provado. Ei, sabe quando, aleluias, o ouro é lançado no fogo para ser provado? Assim é cada um de nós. Somos provados como o ouro é provado no fogo. Mas só que bem-aventurado aqueles que estiverem em Cristo Jesus até o fim. Ei, não desanimes, continue, a luta está difícil, não pare, continue, o céu está logo ali. O céu está logo ali, Jesus Cristo está voltando. Neste mundo somos peregrinos, nessa terra estamos aqui somente de passagem. Logo tudo isso vai acabar. Esse sofrimento que a igreja está passando vai passar, vai acabar. Mas continue sendo fiel, não negue o nome dele, não desista, mas persevere. Se você quer ser usado por Deus, saiba que vai vir muitas, mas muitas lutas, muitas tribulações. Você quer mesmo ser usado por Deus? Vai vir lutas. Você pode perder aqueles que mais amam. Mas só que Deus vai estar contigo. Mas só que tome cuidado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Mais Deus vai se cobrar de você. Então é necessário que cada um de nós venha estar em vigilância. Porque a palavra vai nos dizer que aquele que está de pé, olhe, vigie para não cair. Neste momento você pode estar sendo de pé. Você pode estar sendo usado na presença do Senhor. Talvez não venha uma luta ainda tão forte para você, mas ela virá. Ela vai vir. Ela vem para todos. E quando esse dia chega, é dias chorando. É dias. Você chora no trabalho. Você chora na igreja. Você chora na rua. Quão terrível é o dia da tribulação, o dia da angústia. Mas Deus está lá com você para te ajudar. Deus vai estar lá com você para te consolar. Basta nós ser fiel, não desistir e não desanimar. Assim como Ele venceu este mundo, aquele que permanecer nele também vencerá. Ei,
Aquele que permanecer nele também vencerá. Então não desanime, não pare. Mas saiba, se você quer ser usado, você vai passar por essas lutas. Quer ser usado por Deus? Aceitou Jesus Cristo, glória a Deus. Começou a obedecer a palavra, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas agora você vai também ser aprovado. Vai ter que ser provado aqui nessa terra. Vamos ver agora que nós conhecemos realmente aquele que é servo de Deus de verdade e aquele que não é. É através das lutas. Através das lutas que podemos ver quem realmente é fiel a Deus. Conhecer muitos que passou por situações que eu mesmo passei e não resistiram. Caíram. Eu confesso que ainda estou passando por muitas lutas e tribulações. E que se eu não olhar, se eu não vigiar, eu caio também. Mas esses que caíram servem de exemplo para que eu e você não venhamos cair. Para nós ver que o caminho é estreito, é apertado e poucos passarão por ele. É poucos. Mas nós temos que ser um desses bem-aventurados. Nós temos que lutar para ir para um lugar melhor. Não desanimes, não pare. Este mundo, a ilusão é passageiro. A felicidade deste mundo acaba. Bebedeira, ela vai passar, essa alegria é momentânea. Mulheres, fervo, vai passar, vai acabar. Elas envelhecem. Elas morrem. Ei, a alegria da carne é ilusão. Em breve nós vamos sair do corpo. Em breve nós vamos sair deste corpo. E a palavra diz, vigiai. Vigiai, porque não sabes o dia e nem a hora. Tu não sabes o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. E se ele vir e você estiver na transgressão, se você estiver no pecado. Por isso que ele exorta a igreja para não desanimar, mas ser pacientes como Jó foi paciente. Não foi um dia que ele passou pela luta, não foi 2 dias. Foi tempos. Mas a palavra me revela que ele foi fiel até o fim. E no final da sua vida, aleluias, quando ele achava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que ele ia morrer, Deus colocou as mãos sobre ele e o curou e o levantou. A riqueza que ele tinha perdido, que o diabo tinha tomado, Deus deu em dobro. Os filhos que ele tinha perdido, Deus deu mais filhos. E Jó agora passa a viver muitos mais anos. Deus ainda acrescentou anos de vida a ele. E o exaltou aqui na terra. E ainda mais no céu. Porque o nosso tesouro verdadeiro está escondido em Cristo Jesus. Então não desanime, não pare. Apenas lute e persevere. Quer ser usado por Deus? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por causa disso. Mas seja fiel. Seja fiel na alegria, mas seja fiel também na tristeza. Que Ele vai ser contigo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração para deixar para os irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E fiquem com Deus.